Oi, eu sou o Wallace, esse é o 365 dias gravando vídeos para desenvolver um hábito. E o motivo de eu estar gravando isso agora é, na verdade, é por uma coisa que tem acontecido muito nos últimos dias, que é a minha falta de responsabilidade com a parada que eu me propus a fazer, tá ligado? E eu queria falar um pouco sobre isso. Bom, como vocês devem estar ligados, eu decidi no começo do ano que eu criaria esse canal para gravar vídeos diários e fazer alguma coisa todo dia. Meu objetivo era basicamente fazer alguma coisa todo dia, tá ligado? Instalar um hábito em mim no sentido de todo dia ter um compromisso, todo dia realizar esse compromisso. E cara, eu vou dizer que eu fui bem nos primeiros 100 dias. Porra, foi perfeito nos primeiros 100 dias. Aconteceu, acho que uma vez, de eu esquecer de postar um vídeo, mas foi numa situação meio fora do meu controle, tá ligado? Eu desmaiei de sono e de cansaço, e aí, porra, não tem o que fazer, né? E acabei passando um dia, mas pô, tava sendo muito bom em cumprir essa meta que eu tinha colocado pra mim, tá ligado? E conforme foi se passando o tempo, o objetivo do canal, não vou dizer que ele mudou, mas os vídeos se tornaram outra coisa. Os vídeos inicialmente eles eram sobre coisas das quais eu queria falar, tá ligado? E com o passar dos tempos, gravar vídeos diários se tornou muito mais um exercício de documentação da minha vida. Basicamente, vídeos que eram focados em temas assim não tão relacionados a mim, na maioria das vezes se tornaram totais e completamente focados em mim no sentido de que eram vlogs diários sobre minha vida. Então, quase que um diário virtual. A parada meio que se tornou isso, tá ligado? Não de forma consciente. Foi meio que acontecendo aos poucos, porque conforme alguns dias você... Cara, tem dias que você não está tão criativo assim para gravar vídeos. E aí você é obrigado a lançar vídeos que são menos, como eu posso dizer assim, menos densos de conteúdo. Então é um videozinho que você tá lá falando sobre um bagulho que você comeu, um dia que você se divertiu, pá. É bobo. É bobo. E conforme esses vídeos foram sendo lançados, em algum momento eles se tornaram a maioria, porque apesar de eu ainda estar fazendo uns vídeos mais roteirizados na época e com os tópicos, umas paradinhas mais maneira, por conta da quantidade isso se tornou mais comum. Que é como eu falei, conforme o tempo foi se passando, eles se tornaram a maior quantidade. E nisso, a gente chega no vídeo 100. Eu decidi que a partir do vídeo 100 eu faria uma parada diferente. Eu faria. Como os vídeos tinham se tornado vlogs da minha vida e eu não tenho uma vida mais interessante do mundo, assim, eu não saio pra fazer uma coisa diferente todo dia. Falei, cara, besteira ficar gravando sempre falando só sobre minha vida, sendo que se pá, não tem nada de muito especial acontecendo na maioria dos dias. É só rotina. Então, esses vídeos eu vou começar a deixar privados. É a intenção, tá ligado? Postar. E eu comecei a privatizar os vídeos. O que foge um pouco da ideia de postar um vídeo todo dia. Mas ainda tá dentro da premissa porque o objetivo era postar vídeos todo dia, tá ligado? E eu estava fazendo bem isso, eu diria assim. Porque apesar de os vídeos não estarem públicos, eles estão lá, eles foram postados, tá ligado? Eu postei eles nos dias. E aí, por volta do vídeo 120, 125 talvez, não lembro agora, aconteceu uma outra coisa que aí sim eu acho que é o grande problema e tema desse vídeo de fato. Que foi o fato de os vídeos estarem sendo privados me fez piorar na qualidade deles. Em que sentido? Eu parei de postar diariamente, que era o grande objetivo da coisa toda, tá ligado? Eu comecei a postar um dia sim, um dia não. Então foi tipo assim, eu gravava hoje, aí amanhã eu não gravava, e depois no outro dia eu gravava dois vídeos, que foi o de ontem que eu não gravei e o de hoje, entendeu? E eu fiquei nisso. E assim, apesar de não ser... Tem uma mosca na câmera. Apesar de não ser exatamente a premissa, a proposta inicial da porra toda, não acho que estava ruim ainda, tá ligado? Porque eu mantive o hábito. O que eu não queria perder era o hábito. E eu mantive o hábito, no sentido de que eu ainda sentia vontade de gravar todo dia. Tinha vezes que eu gravava todos os dias e às vezes simplesmente só esquecia de postar o vídeo, tá ligado? Eu mantive esse hábito. Era a ideia inicial e eu consegui fazer ela. Apesar de não ser todo dia, que era o que eu deveria estar fazendo, né? Mas... Tá, mas isso ainda não chega ao ponto. Por que eu estar gravando esse vídeo? Por que eu estar falando tudo isso? Cara, que há algumas semanas atrás, esse hiato de um dia virou 3, tá ligado? Chegou a 3 dias. E aí, cara, eu falei, não, isso tá errado.
tá ligado? Não era isso que era pra estar acontecendo. Não era pra eu gravar, eu ficar 3 dias sem postar vídeo e depois no quarto dia postar 4 vídeos de uma vez, pra compensar os dias que eu não postei. Tanto que se, eu não sei qual é a numeração dos vídeos, porque eu parei de contar, mas se eu fosse contar, eu diria que provavelmente ele bate com o número de dias, porque se pá, ou eu tô um dia adiantado ou tô um dia atrasado. Provavelmente eu tô no dia exato, mas é isso. E depois que eu desse rastejo, eu falei, caralho, mano, não era pra isso estar acontecendo. Então eu decidi parar um pouco e pensar sobre o porquê as coisas mudaram e exatamente porque não é que eu não sinta a necessidade de gravar, eu ainda sinto a necessidade de gravar todo dia, a vontade vem. Mas porque a vontade não supera a inércia. Talvez seja essa frase que eu queria dizer. Tipo assim, eu sinto a vontade de gravar o vídeo, mas não necessariamente eu gravo ele. E antes eu gravava, assim que eu sentia vontade. Por que isso começou a acontecer? Cara, eu acho que porque eu comecei a privatizar os vídeos, tá ligado? Eu acho que a partir do momento que a parada se tornou muito pessoal, eu deixei de me engajar tanto quanto eu estava me engajando, tá ligado? O que mostra, da minha parte, uma falta de comprometimento comigo mesmo muito grande, da qual eu não tinha me dado conta até esse momento. O que me deixa triste, cara, porque, porra, não era pra isso estar acontecendo, tá ligado? Não era o objetivo, não era onde eu queria chegar com essa coisa toda. Eu queria, sei lá. E meio que chegou nesse ponto em que o desafio se tornou algo que não está cumprindo com o objetivo do qual ele começou. Basicamente, eu acho que tá dando, as coisas estão dando errado. Eu diria dessa forma. Eu ainda continuo postando os vídeos, eu ainda continuo gravando, mas eu acho que a parte de falar com a câmera deixou de ser um problema. Já faz tempo, tá ligado? Acho que a parte de se expressar e de falar coisas todo dia, de, sei lá, gravar um daily vlog é foda, um daily vlog, assim, falando alguma coisa e conversando só, eu acho que eu já superei isso, acho que eu já consigo fazer isso bem. Mas eu acho que um grande problema desse desafio todo foi que eu nunca impus nele uma segunda etapa, no sentido de que, ok, eu tinha ideia de gravar vídeos todo dia, mas eu nunca tive ideia de dificultar esses vídeos. Então, cara, em algum momento, eu acho que o hábito do qual eu tanto falo no início de cada vídeo se realmente se desenvolveu e eu parei de me esforçar tanto pra fazer os vídeos quanto eu me esforçava. Em média, antigamente, os meus vídeos demoravam 1 hora pra ser gravados, tá ligado? Eu me dava o trabalho de editar eles. Hoje em dia eu faço vídeo às vezes de 5 minutos, tá ligado? Só falando alguma coisa. Aí não foi uma melhora do tipo, nossa, o vídeo realmente só tinha que ter 5 minutos. Foi. Alguns vídeos realmente eu fiquei bom em falar e ir direto ao tema e desenrolar a parada, mas outros foram só questão de que eu queria terminar rápido pra, tipo, arriscar aquilo da minha lista, tá ligado? Sendo que não era pra ser essa a intenção, era pra ser um momento em que eu parasse pra conversar um pouco. E eu não tava fazendo isso. Não acho que dá pra dizer que o desafio falhou, tá ligado? Eu continuei postando, eu mudei a forma como eu postava, eu mudei algumas coisas assim e tal, mas a quantidade de vídeos ainda tá de acordo com os dias, pelo menos eu acho, né, que tá de acordo com os dias dos quais eles deveriam estar sendo postados. Mas eu acho que eu me desviei do foco da parada, tá ligado? Eu acho que realmente tinha que ter colocado uma segunda etapa pro desafio, porque depois que o hábito se instalou e eu tava gravando vídeos todo dia, a parada ficou automática e deixou de ter o apreço, tá ligado? É como um relacionamento que já dura anos e você simplesmente para de se esforçar nele. Sendo que não era isso que eu queria, tá ligado? Eu queria que o relacionamento fosse daqueles que é um casal foda que fica junto pra sempre. Que fofo, tá ligado? Era isso que eu queria, mas não está acontecendo. Culpa minha. Mas... sei lá, cara, eu acho que eu tava precisando parar pra reconhecer isso, tá ligado? Eu não tava fazendo o meu melhor aqui. E o que eu vou fazer em relação a isso? Cara, ainda não sei. Não sei porque... eu acho que se eu voltar a postar em público todos os vídeos, a parada vai voltar em algum momento a ser um diário. Porque é muito difícil você ter sempre todo dia um tema diferente, tá ligado? Tô pensando em, sei lá, jogar 50 temas de vídeo no ChatGPT e cada dia fazer um. Talvez seja a solução. Mas eu não sei. Não sei. Porque dependendo dos temas que ele fosse dar, eu não sei se eu ia ter tesão de falar sobre essas coisas, tá ligado? Ou se eu teria sequer opinião sobre essas coisas pra estar comentando. Então... complicado. Mas... cara, é isso, cara. Eu só queria parar um pouco pra falar sobre como tá essa coisa toda e sobre como tá sendo tudo isso, tá ligado? Eu acho que
Não dá pra dizer que o desafio deu errado totalmente ainda. Talvez eu esteja só, sei lá, mentindo pra mim mesmo. Talvez. Mas eu acho que porque eu ainda continuei postando os vídeos. Eu acho que dar errado seria se eu tivesse parado de vez, tá ligado? Eu acho que dá pra dizer que eu não estou fazendo bem. Isso dá pra dizer com certeza. E que eu poderia fazer melhor. Realmente eu acho que faltou da minha parte um segundo incentivo de dificultar um pouco a criação dos vídeos, tá ligado? Pra me incentivar a estar sempre melhorando. O que eu não fiz. Mas quem sabe não deu pra melhorar agora.